Olá, tudo bem? Eu sou o Vinícius e no vídeo de hoje eu gostaria de trazer mais uma reflexão bíblica para a sua vida. Hoje eu gostaria de falar um pouco sobre a história da humanidade inicialmente. Se nós olharmos para o passado, sabemos que a humanidade tem a tendência de tentar mudar aquilo que deu errado. No entanto, o rei Salomão, na sua infinita sabedoria, disse que não existe nada de novo debaixo do sol. Em outras palavras, a vida humana tende a ser um ciclo e os erros tendem a se repetir com as novas gerações que surgem através dos tempos. E no texto no qual vamos refletir hoje, você vai poder perceber exatamente aquilo que eu quero falar. O texto de hoje se encontra no livro do profeta Miqueias, no capítulo de número 3, o versículo de número 11. O profeta Miqueias teve o seu ministério por volta do ano 700 a.C. Então, 700 anos antes de o Senhor Jesus Cristo vir à Terra, o profeta Miqueias disse essas palavras que agora vou ler juntamente com vocês. Vamos fazer a leitura. As autoridades de Jerusalém aceitam dinheiro para torcer a justiça. Os sacerdotes cobram para ensinar a lei e os profetas exigem pagamento para adivinhar o futuro. Mas mesmo assim, eles afirmam que recebem ajuda de Deus. Eles dizem: nenhum mal vai acontecer, porque o Senhor está do nosso lado. Quando eu li esse texto há alguns dias atrás, eu tive a impressão de estar vendo o retrato daquilo que exatamente tem acontecido na nossa sociedade nos dias de hoje. O profeta Miqueias profetizou em um tempo em que o reino de Israel estava afastado da vontade e da palavra de Deus. E é dito que as autoridades cobravam dinheiro, ou seja, aceitavam suborno para perverter a justiça. Se você, como eu, também é brasileiro e vive no Brasil, você sabe que isso é um retrato claro da nossa sociedade nos dias de hoje. Mas não é para isso que eu quero atentar, é para a segunda parte, que fala dos sacerdotes e também dos profetas que recebem dinheiro para profetizar. Se olharmos o retrato de muitas igrejas hoje, é exatamente isso que tem acontecido. Eu já ouvi falar de pastores que cobram dinheiro para dar alguma revelação, ou de pastores que cobram determinada quantia para pregar em alguma igreja ou em determinado lugar. Jesus falou lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, versículo 8, de graça recebestes, de graça dai. Portanto, esses homens, esses profetas, me atrevo a chamar de falsos profetas, não representam o verdadeiro Evangelho de Jesus. O Senhor deixou claro que da mesma forma que recebemos da sua graça, de graça, nós devemos compartilhá-la com o mundo sem cobrar nada por isso. O Evangelho está ao alcance de todos. Infelizmente, homens e mulheres como estes, que tendem a cobrar para falar, para trazer revelações, muitas vezes acarretam uma má imagem para a igreja do Senhor, porque existe uma tendência hoje de uma generalização. Portanto, se um pastor ou se algum profeta cobra dinheiro, a tendência é pensarmos: todo pastor e todo profeta só quer o nosso dinheiro. As pessoas que não têm um relacionamento íntimo com Deus e que não têm conhecimento da centralidade de uma igreja e da verdade do Evangelho tendem a se recusar a buscar uma igreja evangélica pelo fato de que acreditam que o pastor ou algum membro específico só vai estar interessada no seu dinheiro.
Mas é interessante nós vermos que o apóstolo Paulo disse na carta ao jovem Tito que muitos têm a aparência de piedade, mas as suas obras apontam para longe de Deus. Então estes homens, estas mulheres, que muitas vezes cobram para trazer revelações, para trazer a palavra de Deus à igreja, são falsos profetas. Eles podem até ter uma aparência externa que pareça bonita, mas o seu interior e as suas obras revela quem verdadeiramente eles são. E agora nós podemos fazer diferente do povo de Israel. Na época em que o profeta Miqueias profetizou, os mais pobres não tinham direito a receber a palavra do Senhor, porque eles não tinham dinheiro para pagar. Parece algo bem triste, mas era realmente isso que estava acontecendo. E ainda por cima, aqueles que falavam da palavra do Senhor a deturpavam, falavam aquilo que seus ouvintes gostavam de ouvir e desejavam ouvir. Mas hoje nós não estamos limitados a isso. Na antiguidade, somente os sacerdotes tinham acesso direto à lei de Deus. Hoje, todos nós temos acesso à lei de Deus. Se alguém desejava saber acerca da lei, deveria ir para o sacerdote, que muitas vezes torcia a justiça em troca de presentes e de dinheiro. Mas hoje não. Hoje, a palavra de Deus está acessível a todos nós. Então, se você realmente deseja conhecer a verdade, leia essa palavra. É essa palavra que contém as palavras de vida eterna, como muito bem disse o apóstolo Pedro. Não venhamos a cair no mesmo erro. Como eu disse no princípio desse vídeo, quem sabe nada de novo acontece debaixo do sol. Quem sabe os erros do passado são repetidos hoje, mas hoje nós temos a oportunidade de tomar uma postura diferente e de verdadeiramente fazermos aquilo que Deus nos ordena, examinar as Escrituras. Então, se porventura você encontrar alguma igreja ou alguma pessoa que deseja cobrar para falar da palavra de Deus, não se escandalize, porque isso aconteceria. A Bíblia diz que nos últimos dias haveriam homens que amariam mais a si mesmos do que a justiça de Deus. Nesse momento, o que você precisa fazer é ir para longe dele e procurar uma igreja que seja centrada na palavra do Senhor e que dê de graça o verdadeiro e poderoso Evangelho do Senhor. Os erros do passado se repetem, sim, mas nós não precisamos cair neles novamente. Eu desejo que Deus abençoe a sua vida, que você possa guardar esta palavra dentro do seu coração e, acima de tudo, não errar, mas buscar aquilo que é a vontade de Deus para todos nós. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você curta, que você compartilhe ele com os seus amigos para que o Evangelho tenha mais alcance e também deixe um comentário com aquilo que você deseja. É muito relevante para mim. Que Deus te abençoe e até a próxima oportunidade com mais uma reflexão acerca da Palavra de Deus.